Filmes que envolvem a história mundial, antiga ou recente, sempre rendem bons resultados. E se tiver uma batalha suada e sangrenta, é ainda melhor para o público amante desse gênero cinematográfico. Com boas e generosas pitadas de fantasia, a coisa fica bem mais atraente. Fora que aprender história mundial pela telona é sempre mais divertido e emocionante. Muitos desses tipos de filme nem parecem contar histórias verdadeiras, pois adicionam tantos elementos fictícios à trama que acabam fugindo um pouco do que realmente aconteceu. E o filme 300, lançado em 2006? Será que ele é fiel ao momento histórico que retratou? Conheça agora a história real que inspirou o filme 300. Eu sou o Boco e seja bem-vindo ao canal Fatos Desconhecidos. Muitos de vocês que estão acompanhando esse vídeo agora já devem ter assistido um dos maiores sucessos de bilheteria hollywoodiano protagonizado por um brasileiro. O ator Rodrigo Santoro interpreta Xerxes o Grande. Ele era o rei dos persas no filme 300. A Majestade é apresentado no filme com uma aparência peculiar. Uma estranha sunga dourada, dezenas de piercings no rosto, unhas longas e também douradas, combinando com a sunga, além de nenhum pelo na cabeça ou no restante do corpo. O historiador da Universidade Cornell dos Estados Unidos, Barry Strauss, afirma que os reis sempre tinham um bigode e longa barba, mas no caso de não tê-los naturalmente, perucas e bigodes falsos resolviam o problema. Além disso, os reis também usavam capas, espadas e coroas. O Xerxes do filme ainda difere da história real em seu endeusamento. O rei é tido praticamente como um ser superior dos persas, que na verdade era um povo de religião monoteísta e certamente não teriam um outro deus. Mas, apesar de toda a sua magnitude, o personagem de Santoro chega a dar chilique ao ver seu próprio sangue. Por outro lado, os espartanos são os machões da trama. Eles são exibidos com um abdômen demarcado, sem camisa ou qualquer outra proteção, e com apenas uma tanga de couro. Bem sexy, para quem gosta, mas que poderíamos chamar de um ato irresponsável numa guerra? Acho que sim, não é? A trama conta a história do rei Leônidas e seus guerreiros contra o exército persa de Xerxes. A Batalha de Termópilas, mostrada no filme, realmente aconteceu e, como na ficção, ela contou com uma incrível manobra militar. A história nos conta que a batalha ocorreu no norte da Grécia, em 480 a.C., durante as Guerras Médicas, nome dado aos confrontos entre gregos e persas, que aconteciam com frequência no século V a.C. Como a maior parte das guerras daquela época foram marcadas pelas disputas por territórios, esta não poderia ser diferente. As colônias gregas não suportavam mais a dominação persa e queriam garantir sua hegemonia sobre aquele território, que era um ponto estratégico para o comércio. Para quem não sabe, hegemonia quer dizer liderança ou autoridade. Ou seja, os gregos precisavam dominar aquele ponto geográfico para que pudessem vender e lucrar mais. Quase como acontece hoje entre países com importantes recursos naturais e aqueles que querem ficar com suas riquezas. Assim nasce a maior parte das guerras até hoje pelo domínio sobre os outros. Então, como a maior parte do comércio da época era feito pelo mar, obviamente, a terra disputada tinha fácil acesso ao oceano. Quem não ia querer uma oportunidade dessas?
Mas as guerras médicas começaram mesmo quando o rei Dário I da Pérsia se irritou com as revoltas criadas pelas colônias gregas na Jônia, região que hoje pertence ao território da Turquia e que é banhada pelo mar Egeu. Por que guerras médicas? É que os gregos chamavam os persas de Medo. Mas os medos não eram necessariamente persas. Eles eram um dos povos que viviam no Império Persa e que, inicialmente, controlavam a região em que viviam, até que veio Ciro, um persa que tornou-se monarca dos medos e persas. Assim, originou-se o Império Medo-Persa, que é citado até na Bíblia e que corresponde hoje ao território do Irã. Resumidamente, em situações de domínio, o dominado tem que trabalhar para enriquecer o dominador. Isso não deve ser tão estranho para vocês. Seria este o início do capitalismo? O fato é que os persas eram quem mandava no pedaço e os gregos os oprimidos. E de saco cheio de toda essa opressão, os gregos se revoltaram contra os persas e o rei Dário primeiro aproveitou para declarar guerra e invadir Atenas. Mas a Grécia foi quem venceu o conflito após a Guerra de Maratona. Lembra? Em 490 a.C. Depois disso, os persas baixaram a bola por um tempo. Mas 10 anos mais tarde, o sucessor de Dário I, Xerxes, personagem de Rodrigo Santoro que você viu no filme, resolveu voltar e se vingar dos gregos. Nesse momento, Xerxes estava com a bola toda. Um vasto exército o seguiu acompanhado por uma frota poderosíssima que se deslocava pela costa. O exército espartano, liderado por Leônidas, tentou bloquear o avanço persa na passagem de Termópila, mas foi derrotado apesar de ter resistido valentemente contra probabilidades esmagadoras. Rapidamente, as tropas de Xerxes se apoderaram do norte da Grécia. A aliança das cidades-estado gregas, liderada por Atenas e Esparta, tentou impedir o progresso persa em terra na passagem estreita de Termópila e no mar nas proximidades do estreito de Artemísia. Leônidas tentou bloquear o avanço persa na passagem, mas foi derrotado apesar de uma resistência valente contra um número esmagador de soldados persas. Enviando o exército principal, Leônidas e um pequeno contingente ficaram para trás para resistir ao avanço e foram mortos até o último homem. O exército de Leônidas contava provavelmente com 7.000 homens, e não 300 como no filme. 300 era o número de soldados espartanos que comandavam o exército grego e que enfrentou cerca de 70.000 inimigos. O campo de batalha apertado atrapalhou os persas, que tiveram que trazer mais soldados para combater. Os gregos atacaram ferozmente por 2 dias, acabando com boa parte dos homens enquanto sofriam perdas relativamente leves, considerando o pequeno número de soldados. Xerxes já estava desesperado, até que descobriu um caminho na colina que suas tropas poderiam usar para investir contra a linha inimiga. E foi por este caminho que atacaram 3 dias depois, afastando a guarda do fronte grego e aniquilando parte do exército adversário, que não se retirou a tempo. A guarda de Leônidas não recuou porque a lei espartana não admitia retroceder. Enquanto isso, a força naval da Grécia, em grande parte ateniense, recebeu notícias da derrota em Termópila e retirou-se de Artemísia depois de uma batalha com a frota persa. Termópila é uma passagem montanhosa perto do mar do norte da Grécia e foi o local de várias batalhas na antiguidade. Mas a mais famosa mesmo foi esta entre gregos e espartanos. Em última análise, os persas assumiram o controle da passagem, mas a derrota heróica de Leônidas assumiria proporções lendárias para gerações posteriores de gregos e, dentro de 1 ano, a invasão persa seria repelida nas batalhas de Salamina e Plateia. Mas o que explica o número de soldados espartanos mostrados no filme ser tão inferior ao número verdadeiro? Bem, o filme foi inspirado nos quadrinhos de Frank Miller e não na história propriamente dita.
e os exageros mostrados na trama são prova disso. Por exemplo, o rei Xerxes foi retratado como uma criatura caricata. O gigante não era necessariamente gigante. E o heroísmo dos soldados gregos capazes de se jogar penhasco abaixo também tem uma pitada da narração dos quadrinhos. De acordo com o historiador da Universidade de Cambridge, o britânico Paul Cartledge, o filme mostra uma polarização extrema entre mocinhos e bandidos, que distorce bastante a situação real. Mas, no meio de todo aquele mar de sangue de homens mortos, os espartanos conseguiram mostrar que conheciam o exército inimigo e que tinham boas estratégias. Suas habilidades eram certamente superiores para suportarem horas de batalha e entrarem para a história. No momento em que 300 soldados espartanos entraram na fenda que não caberia milhares de soldados, tecnicamente, eles lutaram de igual para igual contra os persas. De fato, a história retratada nas telonas tem uma forte tendência ao exagero. E se a trama, na verdade, foi inspirada nos quadrinhos de 300, a chance de extrapolar nos detalhes falsos é ainda maior. Este foi o nosso Baseado em Fatos Reais. Espero que tenham gostado. Deixem os seus comentários. Um grande abraço e até o próximo.